Nós vamos conversar com a veterinária Sheila Wozniak, que vai falar com a gente sobre o uso de antibióticos em pets, mais precisamente em cães. E ela se encontra nesse exato momento via Zoom para conversar com a gente. E eu quero aproveitar e já desejar uma ótima manhã de segunda-feira para você, tá? Que Deus abençoe sua manhã de segunda-feira. E que bom a gente começar falando desses pets, na verdade, que são nossos verdadeiros amiguinhos e que estão sempre ao nosso lado e que a gente tem que cuidar da saúde deles. Você está falando do Paraná, é isso? Exatamente, estou falando do interior do Paraná. Eita, coisa gostosa. Tudo bem, minha querida? Tudo jóia. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. E para falar desse assunto tão, importante, hoje a gente tem tantos familiares de quatro patas, nas nossas casas. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho da saúde deles também. Verdade. Quando a gente quis falar sobre antibiótico, a gente realmente entrou em contato com uma grande profissional. Temos muitas boas informações a seu respeito sobre este assunto e nos cabe muito falar sobre ele, principalmente entender e buscar essas informações através de você, porque na verdade não é nenhuma entrevista, é um bate-papo onde nós vamos colher todas as boas informações e entendermos, como a gente pode ajudar os nossos amiguinhos na hora de utilizar o antibiótico. As dúvidas mais comuns. E aí a gente entra logo falando um pouco sobre esses cuidados relacionados à saúde dos cães. O antibiótico, nos últimos tempos ou a vida inteira, é importante a gente saber, foram necessários para os pets? Ou é algo mais novo? Então, os antibióticos, a gente está fazendo aí um pouquinho mais de 80 anos. Olha! Usa os antibióticos na medicina humana, Começou lá em 1940, lá pela guerra e tal, e assim, os antibióticos foram muito importantes. Depois que eles foram descobertos, começaram a ser usados, eles melhoraram muito a vida do ser humano, Eu sempre falo, quantas vezes a gente não precisou de um antibiótico, realmente precisou, E eu tenho alguns casos meus, assim, da minha vida, que, poxa, foi necessário, Então, dava para viver antes dos antibióticos? Dava, mas feridas muitas vezes simples podiam matar. A medicina em si, muitas coisas que se faz hoje no sistema de saúde, transplantes, tratamentos de câncer, precisam de antibióticos, não é que esse tratamento precisa, mas o antibiótico, ele dá uma ajudada, entendeu? Quando o paciente precisa. Isso na vida dos pets também veio, Não veio lá no comecinho, claro, foi começando a ser usado depois, em todos os animais, mas hoje, muitas coisas que se faz na medicina veterinária são parecidas com a medicina humana. E muitos procedimentos, cirurgias, tratamentos de câncer em cães, em gatos, em outras espécies. Então, a gente precisa de antibióticos em alguns momentos da vida daquele paciente, Tanto nós, pacientes, quanto os nossos pacientes de quatro patas, E aí a gente começa, de uma certa forma, chamando a atenção de quem está em casa, porque deve ter algumas diferenciações também quando o assunto é antibiótico para cães. E aí a gente quer entender um pouco quais são os principais antibióticos, que são utilizados para cães e as doenças que eles combatem, para a gente ficar bem informado, para as pessoas entenderem. O antibiótico que um ser humano usa não é o mesmo antibiótico que um cão usa, não é isso ou não? Mais ou menos. Alguns são, alguns não são. Sim. Então, tem antibióticos que são só para animais. Já tem antibióticos que são só para seres humanos. Sim. E tem antibióticos que tanto seres humanos quanto os animais também podem usar, tá? Olha. Bom, e que tipo de doença um antibiótico trata? Então, vamos pensar assim, o antibiótico, ele não é um medicamento muito bom, um remédio muito bom, mas ele serve para alguns momentos, Então, assim, pensar que, não, é só dar um antibiótico que tudo vai melhorar. Não é assim, tá?
Para um antibiótico funcionar, tem que ter uma infecção por uma bactéria. Então, as infecções, por exemplo, por vírus, o COVID, por exemplo, né? O COVID não é tratado com antibiótico, mas complicações que trazem ali o COVID pode levar a outras infecções, aí sim é tratado com antibiótico. E a mesma coisa com animais. Então, não é toda doença que é tratada com antibiótico, né? E isso é muito comum chegar lá na clínica veterinária e o proprietário, o tutor do paciente dizer assim, não, eu quero que dê um antibiótico. Mas tem muitas doenças que não precisa de antibiótico, né? Tem muitas doenças que um antibiótico não vai fazer nada de bom para aquele paciente, né? Então todo mundo tem que ter um pouquinho, assim como nós também, quando nós vamos no médico, né? Não dá para dizer assim, eu quero tomar um antibiótico, eu estou doente, eu quero tomar antibiótico. Pode não ser isso a resolução, né, do teu problema. Então, um pouquinho de paciência e deixar o médico para gente, o médico veterinário, avaliar e dizer assim, olha, nesse caso precisa, nesse caso não precisa de antibiótico, né? O tratamento é feito de outra forma, tá? Mas alguns casos que são muito comuns, assim, do uso de antibióticos, quando tem otite, aquela coceira, aquela dor no ouvido, né? Quando tem alguns casos de diarreia, não são todos que são tratados com antibiótico, doenças de pele, algumas são tratadas com antibióticos, outras não precisam de antibióticos, tá? Cistite também, né? Que também é bastante comum em principalmente mulheres. Então, a cistite, aquela inflamação da bexiga, fazer xixi com dor, né? Isso cachorros também têm, e muitas vezes deve ser tratado com antibiótico, mas nem todas, às vezes, né? Muito interessante. Aí eu queria que você me falasse, por exemplo, como é que esse antibiótico age no animal? É diferente do ser humano? Não é diferente, tá? A ação em si, ela é igual, né? Mas tem diferenças em tempo de tratamento. Por quê? Porque vamos pensar num cachorro o que esse cachorro come, né? Ele é um carnívoro, tá? Claro que hoje em dia o cachorro ele é tipo um ser humano pequenininho, de 4 patas, né? Ele come tudo que a gente come. Mas ainda assim, ele é diferente do ser humano, né? Então, toda a fisiologia, todo o comportamento desse serzinho, ele é um pouco diferente do ser humano, tá? Mas a ideia, o geral como que age é a mesma coisa. O que o antibiótico vai fazer? Vai matar aquela bactéria que está causando a infecção. É isso que a gente quer que faça, né? Então, vai ajudar esse paciente a melhorar mais rápido. Esse paciente pode melhorar sozinho, sem antibiótico, quando ele tem uma infecção? Até pode, mas ele sofre para fazer isso. Então, o antibiótico, ele vem como uma ajuda, tá? Em alguns casos, ele é a salvação do paciente, quando é uma infecção muito forte, né, que está levando o paciente à morte. Daí ele vem como realmente o salvador, né? Mas para outras infecções mais comuns, que são ali, né, o que mais acontece no dia a dia, o antibiótico ele vai auxiliar, tá, no tratamento. Então ele vai fazer o paciente melhorar mais rápido, né? Assim como faz com a gente também. Tá? Quando a gente fala de antibiótico, a gente imagina que aquele antibiótico é justamente para aliviar principalmente aquela dor, aquilo que está incomodando tanto, que está muito infeccionado. E aí eu fico imaginando em que casos realmente se faz necessário esse antibiótico no cão. Porque muitas vezes ele está ali sofrendo e a gente não está percebendo, né? Esse é um problema de cachorro, de gato também, é que eles escondem as doenças, né? Ele fica só quietinho, uma moedinha, ele não tem como falar pra gente,
né? Então, ele fala, ele se expressa, mas com as ações dele, não dizendo assim, ai, minha garganta está doendo, ai, está sendo difícil de eu fazer xixi, né? E o antibiótico, o efeito colateral dele, o que ele acaba levando é realmente uma redução da dor, do desconforto, mas ele em si não faz isso, tá? Daí se usa para realmente o desconforto, a dor, tem os anti-inflamatórios, né, que vão atuar nisso. E o antibiótico, o que ele vai fazer? Como ele vai matar aquelas bactérias que estão causando aquela infecção, que por causa da infecção está dando dor, desconforto, daí ele começa a matar todo mundo e daí começa a diminuir o desconforto, né? Muito bom. A gente percebe que nas nossas vidas como seres humanos, quando a gente toma um antibiótico, se a gente não tomar direitinho, ele pode trazer problemas para a nossa saúde e não dar o efeito necessário. Quando a gente fala em pets, funciona da mesma forma a questão de se tornar resistente? Por exemplo, o cachorro também pode ter esse antibiótico ter uma certa resistência e, de uma certa forma, ter que mudar de antibiótico, como muitas vezes acontece com a gente. A questão da dosagem, dos horários de tomar, o cuidado que a gente tem que ter com aquele antibiótico, se você não der direitinho, nos dias certos que o próprio veterinário indicou, aquele antibiótico pode trazer um efeito contrário para esse cão? Pode, tá? Pode mesmo. Então, assim, sempre que um veterinário... E é importante isso, o antibiótico ele só deve ser receitado por veterinário. Então, nada de ir lá no pet shop, na casa agropecuária, pedir, ai, meu cachorro está doente, eu quero um antibiótico. Não, não pode fazer isso, tá? Tem que ir no veterinário. Por quê? Porque o veterinário vai dar realmente o diagnóstico, vai saber qual é o melhor tratamento e vai fazer todas as recomendações. Então, de dose, quantos comprimidos tem que tomar, de quanto em quanto tempo, e tem que seguir isso, porque senão a gente está fazendo mais mal do que bem, né? E aqui a gente entra numa coisa muito importante, tá? Que é a coisa mais importante que a gente fala. Bom, o antibiótico que o cachorro está tomando, ele tem influência também em todo mundo. Então, quando a gente fala de antibiótico, não é só aquele paciente, tá? Por causa da resistência, as bactérias, elas são muito danadas, né? Elas aprendem muito fácil. E isso é um problema, por quê? Porque, não, mas eu só vou dar bastante antibiótico para o cachorro. Mas tudo que a gente faz para um cachorro, para um ser humano, ele acaba inundando todo o ambiente com um problema de resistência, tá? Então, não é porque um antibiótico só tem da linha veterinária, eu só estou dando para um cachorro, que ele também não está influenciando na gente. Isso é uma coisa bastante complexa, eu não vou entrar a fundo aqui, mas é assim, toda vez que se toma um antibiótico, a gente só deve tomar um antibiótico quando ele for realmente necessário, tá? Por quê? Porque esse antibiótico que está sendo tomado por todos, pelo cachorro, pela gente, ele está influenciando em mais coisas do que a gente consegue ver, né? Ele está influenciando no meio ambiente, está influenciando em todas as pessoas, todos os animais que entram em contato com esse paciente que está tomando antibiótico, né? Então, assim, eu acho que tem que dar antibiótico, tem que quando o paciente realmente precisa. Isso serve para gente, serve para os cachorros, tá? E tomar direitinho, né? Conforme a recomendação do médico veterinário para o cachorro, do médico para a gente. Tem que tomar de 8 em 8 horas? Então tem que tomar de 8 em 8 horas. Tem que tomar por 5 dias? Tem que tomar por 5 dias. Ou por 7 dias? Por 7 dias, né? Então tem que seguir as recomendações, tá? Para tentar diminuir o problema, porque esse é um problema que é muito crescente, está cada vez piorando. E a gente os medicamentos já não estão mais fazendo efeito na gente direito, né, como faziam há um tempo atrás. Nos cachorros também não.
Você E falou... quanto mais a gente tomar assim, ai, não, eu tô doente, eu quero tomar um antibiótico, daí semana que vem eu tô doente de novo, eu quero tomar outro antibiótico, e isso vai piorando cada vez mais, e cada vez mais eles vão fazendo menos efeito, e é isso que a gente não quer, né? Por isso, seguir sempre o diagnóstico e a recomendação de humanos, do médico, de cachorros, do médico veterinário. Você falou dos cuidados, você acabou de uma certa forma alertando a população relacionada aos antibióticos, e aí vem algo que acontece que eu quero que você me responda. Por exemplo, você falou que tem que dar na hora certa, tem que ter aquele cuidado, e muitas vezes o próprio ser humano não tem esse cuidado também com ele. E às vezes por achar que é um pet, que é um cão, às vezes imagina, não tem problema, eu dei aqui o antibiótico, mas eu esqueci de dar naquele horário, não tem problema não, posso dar mais tarde. Por isso que foi bom você ter chamado a atenção, de uma certa forma alertando as pessoas. E aí eu te pergunto, e se acontecer? Eu estou aqui dando antibiótico para o meu pet. E aí o horáriozinho dele ali é 1h, digamos que seja 1h da tarde, que eu tenho que dar aquele remedinho para ele, um exemplo. E aí eu vou ter que, eu esqueci de dar 1h da tarde. Se eu passar daquele horário e eu ainda der, tipo 2, 3 horas da tarde, vai estar trazendo alguma diferença na questão daquela medicação para aquele pet? Porque às vezes o ser humano faz isso. Isso também vai influenciar? Vai influenciar, tá? Não deixa de influenciar. Então, assim, mas pode acontecer. Isso é comum acontecer. Então, lembrou, imediatamente toma, tá? Ou dá para o logo em seguida, né? Então, daí pega e faz uma coisa. Hoje em dia a gente tem celular, que é ótimo, né? Antes era no reloginho ali, ou lá no despertador. Bota um alarme no celular dizendo, eu tenho que dar nesses horários para não esquecer, né? Celular serve para alarme também, tá? Se passar muito tempo, pega, manda uma mensagem, ou liga, ou vai na clínica veterinária e vê a recomendação do veterinário. Mas assim, a ideia é que lembrou, imediatamente toma, tá? Daí a próxima dose é que vai ter que ser avaliado se passou muito tempo. Se foi 1, 2 horas, não tem problema. Toma imediatamente e a próxima dose segue o horário inicial que tinha sido colocado, tá? Agora, doutora, se passou, eu esqueci completamente. Pega, vai, fala com o veterinário para ver o que ele recomenda para fazer. Doutora, a gente também sabe que antibiótico mexe com o nosso estômago. E antibiótico também provavelmente vai mexer com o estômago desse pet também. Quais são os cuidados que a gente tem que ter para dar uma aliviada? Porque eu acredito que o antibiótico ele é tão forte que para o pet não deve ser diferente. Quais são os cuidados que a gente tem que ter relacionado a esse pet? Como a gente pode ajudá-lo, né? Então, tem alguns antibióticos que realmente dão um problema de estômago, de esôfago, que é a passagem até o estômago, né? Então, assim, só que, por isso, as recomendações do veterinário. O veterinário vai saber qual é aquele medicamento que ele vai realmente ser um problema para estômago, esôfago, e vai passar as recomendações. Olha, tem que tomar sempre com água, ou junto com comida, tá? Ou não pode tomar com muita coisa. Então, porque cada antibiótico tem as suas recomendações, não é bem genérico, tá? Tem alguns que não dão problema no estômago, mas tem alguns que muitas vezes levam uma diarreia, né? Daí, lembra que eu falei que, o antibiótico ele não influencia só ali, né, naquela infecção, naquele paciente, às vezes dá diarreia também. Então, daí informar o veterinário vai conseguir, então, ou interrompe essa medicação, vamos passar por uma outra medicação, ou dar uma medicação de suporte, tá com problema, tá vomitando depois de tomar, então vamos dar uma medicação de suporte para esse paciente, vamos alterar como se administra, como vai tomar, né? Porque tem a ação do próprio medicamento e tem a ação do próprio paciente. Alguns são mais sensíveis, né? Outros não precisam, tá? Então, por isso, a recomendação
que os veterinários passam é muito importante. E por isso também a recomendação de não ir lá na casa agropecuária ou no pet shop e comprar um medicamento e começar a dar um medicamento. Ah, não, meu cachorro está doente, eu vou dar um medicamento para ele. Deve ser bom. Você não sabe se é bom ou não é bom. Como deve tomar ou como não deve tomar. O que está escrito na bula serve para o veterinário. O veterinário tem muito mais informações do que está na bula. Assim como o médico conhece o medicamento muito além do que está escrito na bula. Gostei de tudo que você falou. Eu gostei de tudo que você falou, porque a gente tem que analisar o porte do cachorro, a gente tem que analisar a raça, tem que entender que aquele remedinho que é para tratar uma doença pode trazer óbito, né? Pode fazer com que o seu pet venha a morrer. Então, assim, isso que você está falando, desse alerta de você não sair buscando, achando que é um... Gente, é um bichinho que tem vida. É seu amiguinho, então você tem que cuidar dele. Então, acho assim, que pra gente fechar, eu queria que você passasse mais alguma informação que ficou ainda a desejar para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Ó, vamos pensar, uma coisa que você falou, né? Os animais são nossos amigos. A vida de um cachorro, sabe do que se resume? Ao seu dono. Ele tem completa admiração pelo seu dono, né? Então, o dono é a vida dele. Então, vamos cuidar desse serzinho que ama tanto a gente, né? E antibióticos, eles não são milagrosos para tudo. Então, não servem para tudo. Mas quem conhece os antibióticos são os médicos veterinários, conhecem os antibióticos para animais. Os médicos conhecem os antibióticos para nós. Então, não vamos dar uma de médico ou de médico veterinário comprando medicação que a gente não sabe direito. Como deve ser dada, para quem deve ser dada, como administrar isso, qual é a melhor forma para realmente melhorar a vida, né, desse ser que tanto nos ama, né, que são os nossos animais. E não para prejudicar, porque muitas vezes a gente está prejudicando bastante, tá? Então, e outra, sempre seguir a recomendação. Ah, vai tomar na hora certa, celular serve para isso, para botar alarme, né? Se tem dificuldade de dar naquele horário, informa o veterinário, ele busca outro medicamento mais adequado, tá? Então, e vamos lembrar sempre que antibiótico, por que ele tem receita em humanos? Porque ele precisa ser usado só de vez em quando, só em alguns casos, né? Se a gente usar demais, a gente está piorando a nossa vida lá no futuro, né? E hoje é um dos maiores problemas mundiais, tá, da saúde, a resistência a antibióticos. Isso para humanos, isso para animais também. Então, o nosso papel hoje, não eu como veterinária, mas nosso papel como dono de pet, como tutor, é realmente melhorar a vida do nosso animal e não pedir antibiótico para qualquer coisa. E quando precisar, dá direitinho. Isso vai nos trazer um benefício lá na frente. Tá certo. Eu quero agradecer, tá, Sheila? Muito obrigada por sua participação. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa, ao nosso estado do Piauí, tá bom? Tudo de bom para você. Quem quiser entrar em contato com você, te seguir, como é que faz? Bom, no Instagram é o @atbnavet, que é ATB é antibiótico, Navet, que é veterinária, tá? E no Instagram e no Facebook também, né? Pode acompanhar a gente sempre fala sobre o uso de antibióticos na medicina veterinária, tá bom? Certo. Gostaria de agradecer muito, né? E desejar a todos um bom dia aí. Tá certo. Usando antibióticos. Tá bom. Feliz Natal para você, um feliz ano novo, que você entre em 2024 cuidando dos nossos pets com amor e carinho, tá bom? Obrigada. Beijo, minha linda.